Olá, boa noite a todos, como estão? Espero que esteja tudo bem, tudo a correr pelo melhor e que vocês estejam também todos bem. Agora não aparece ninguém. Eu adoro isto quando não aparece ninguém, porque assim fico eu aqui sozinho e mais vale que só mal acompanhado. Fiquei aqui sozinho. E mais vale só do que mal acompanhado. Já dizem as más línguas. Espero que tivessem saudades minhas, como eu tive vossas, se é que tivemos saudades uns dos outros. Eu espero que tudo esteja com saudades de voltarmos às nossas jornadas de oração, que hoje é a 100ª, qualquer coisa que ainda não sei, tenho que fazer aqui uma coisa que estou a fazer. Olá, boa noite a todos, são uns santos, que maravilhosos, que simpáticos, que amorosos, ainda bem que está tudo comigo hoje. E hoje é a 70ª, quinta, sexta, 100ª, menino. Hoje é a 100ª já. Pois fui ao dentista arrancar um dente, tenho aqui andado. Quantas vamos hoje, Marta? Já não sei, outra vez esqueci-me, como estes 2 dias estive ausente, não tive presente, por causa do meu dentinho que já não está cá. Esqueci-me de fazer o funeral ao dente, coitado. Tanto ano para arrancar um dente e deixei por fim arrancar. Mas pronto, agora vamos ver se tudo corre bem com o dente. 100ª, olha, agora nem sei dizer 11. Como é que se diz 11? 100ª quê? 11. 100ª. Não, 100ª. 11ª. 111ª jornada de oração. Como estão todos? Muito boa noite. Eu estou aqui e vocês devem estar desse lado, penso eu, não sei bem. Porque agora já não sei muito bem. Só vocês é que sabem se estão desses lados ou não. Temos que fazer uma oração à Santa Frufru e ao São Francisco para ver se ele me cura aqui do meu dentinho. 111ª. 11ª. Sim, senhora, agora já disse tudo. Olha, faltou a luz por aqui. Não vimos nada. Obrigada, Ana. É o meu dentinho daqui. Falta-me, mas não está inchado, pois não. 111ª jornada de oração. Vou beber água, porque ainda não bebi água agora. Água bebida. E agora vou aqui ver porque é que este telefone está a funcionar mal. Alô? Isto não tem coisa, tem boa internet. Deixa eu ver se eu consigo desligar e voltar a chamar, porque só assim é que às vezes resolve os problemas. Então, Rosário e Santos, está tudo a correr bem por aí? Sim, são a falar. Como estão? Sim, Santos. Sim. Sim, Santos. Então, Marta Lisboa, estás bem? Lilia, Vitória, estás bem? Rui Carvalho, estás bem? Estrofina Moreira, está bem? Conceição Ribeiro, estás bem? 17 média é muito. Hugo Silva, estás bem? Maria Ramalho, Fátima Beijoco, beijinhos. Cici Santos, estás bem? Anabela, estás bem? Rui Carvalho, Inélia, Anabela, Ana Paula, Maria Luísa Ribeiro, Susana Duarte, Zélia Ferreira, estás bem? Teresa,
Guilherme, estás bem? Teresa Neto, estás bem? Diolinda Gonçalves, estás bem? Maria Joaquim Barreiros, estás bem? Mário Henriques, olá, boa noite, estás bem? Alzira, está bem? A Susana também. A Marta também. Olá, Paulo Mendes, há tanto tempo, há tantos anos, há tantos dias, há tantas horas que não nos vimos. Estás bem? Claro que estás. Túlia Beloso, Henriques, Lúcia Maria Santos. Lena Martins, estás bem? Iris Ferreira, estás melhorzinha porque estavas pior? E olha, já não consigo ir mais para trás. Isto é giro. Bem, faz favor de partilharem o direto. Já passaram algumas pessoas, já se foram embora, quando esteve aqui com estas brincadeiras. Não foi brincadeira, são coisas muito sérias. Não são? Quietos com o telemóvel, senão isso fecha-se. Good, good. Abraço também para a Cisélia Ferreira, que não estou sozinha. Obrigada. José Almeida, muito boa noite. Filipe Andreia Vilela, está tudo bem por aí? Olha, isso é que é mau, Ana Paula. Por aqui tudo bem, diz a Helena Reis, ainda bem. O Joaquim também diz. O Rui de Trabalho. Olha, isso também, o que aconteceu no Líbano também é uma coisa muito chata, digo-te já. Lili Vitória, isso é o facilitismo com que as pessoas fazem as coisas e a irresponsabilidade. Sheila, boa noite, estás bem? Ricardo, muito obrigado, muito agradecido pelo que eu te fiz atrasar e esperar e dormiste tão pouco naquele dia. Mas é assim, quando se está muito tempo sem se visitar os amigos. Pois essa coisa do Líbano, deixam-me que vos diga, não bastava-nos só cá a pandemia. A Laída Stala, boa noite, bem-vinda seja. Não lhes bastava já, não lhes bastava a eles terem lá o Covid-19, quanto mais agora uma explosão daquelas que parecia mais uma bomba atómica. Mas isso também demonstra para nós, às vezes, o descuido que nós fazemos nas coisas, principalmente aquelas pessoas. Reparem como o dono do barco vendeu a mercadoria e foi-se embora por causa de umas taxas e, afinal de contas, as taxas agora dá aquilo, porque é mais uma revolução naquele país, nunca tem sossego. E aquele país é de um grande mestre meu, Khalil Gibran. Não nos podemos nos esquecer. Khalil Gibran, um grande mestre, um grande homem do princípio do século XX. Agora estamos no século XX? Não, já estamos no século XXI. Acho eu. É verdade. Holanda, como estás? Rui, como estás? Está tudo bem contigo? Com a tua família? Bom, pronto. Então, o coisa... Ah, ainda bem, Ricardo. Olha, fiquei preocupado porque esqueci-me de agradecer. Agora pedi desculpa. Pronto, vá lá, já vi que nós nos entendemos. Então, sempre nos entendemos. Agora estou. Essa coisa do Líbano mostra muito bem como as pessoas, às vezes, por ganância, vejam lá, que aquilo era uma matéria que ia para não sei para onde, passou por ali, tinha que pagar as taxas alfandegárias, o homem recebeu 1 milhão de euros, que não é pouco como isso, foi-se embora viver para outra coisa e nunca mais ninguém tentou resolver o problema e que dá aquele espanto total que é aquelas pessoas todas morreram assim instantaneamente, aquilo parecia uma bomba atómica terrível, até se viu aquele cogumelo e fez ontem 75 anos que uma das bombas rebentou no Japão, a primeira, não é? Não, era 75, olha que agora não me lembro, mas acho que era 75. Olá, Anselmo, estás bem? Tem, se tiver líquido no pulmão é um bocadinho grave, tem que se tirar.
Tem que se tirar e tem que se consultar o médico. Já, o mal. Pois estamos no século XXI, é logo. Carla Ferreira. Ah, sim, isso do líquido do pulmão é grave, é um bocadinho grave. Precisa mesmo de ir ao médico e de ver, e o médico tem que fazer alguma coisa, não pode deixar. Não é nada bom os pulmões terem líquidos, e muito menos fora dos intestinos. E nós termos líquidos é muito mau, digo-vos já. Abraço para o Chico também. Então, isso só demonstra que muitas vezes nós não temos cuidado, não fazemos atenção. E lá está. O responsável do Porto é que devia ter tido o cuidado suficiente. Morreu aquelas pessoas todas instantaneamente, muito rapidamente. Vitória, aí, como é que está o Covid? Mais calmo ou mais acelerado? Então, realmente é verdade. Precisamos de fazer uma grande oração por todos aqueles irmãos que foram lá no Líbano e que todos aqueles que foram cento e tal, se não foram mais, que morreram, e todos aqueles que ficaram desalojados. Aquilo foi uma bomba realmente muito grande. Não sei como é que eles estavam, não sei como é que eles tinham aquilo ali, sem as devidas condições. Segundo parece, nós cá em Portugal também temos, mas temos com as devidas condições. Não há possibilidade de haver, desculpem, segundo os entendidos. Agora, se é verdade ou não, oxalá que nunca venha casar. Ah, está bem o Covid-19, Pedro Alves. O Covid está bem? O teu Covid está bem? Ainda bem, Pedro. Ainda bem para ti. Anabela Raposo, como está? Então, eu já tinha percebido, Zélia Ferreira, e já foi ao pneumologista ou não? É que tem que ir. Isso foi o que é que ele disse. Então, aí mostra muitas vezes a irresponsabilidade que as pessoas têm nos seus países e que governam os seus países e que são responsáveis por diversos departamentos nos seus países. A irresponsabilidade de uma determinada coisa pode dar origem ao que deu aqui em Beirute, não é? No Líbano. E é uma pena. É uma pena porque as pessoas já eram tão pobres, já eram pobres. Está a recuperar devagarinho o seu Covid. Ai, que engraçado. Pois fica a saber, senhor Pedro Alves, que apanha Covid mesmo que recupere, tem consequências nefastas. E há muita gente que não tem essa consciência. No pâncreas, no fígado, no coração. Esses morrem logo. Nos intestinos, nos rins. Tem já consequências que estudos foram feitos. Lá começaram a autopsiar as pessoas e começaram a ver isso tudo. Uma tristeza grande a gente estar nesta guerra biológica e ainda por cima a ver assim em determinados países esta guerra. Ele tem Covid todos os dias. Covid para o pequeno almoço, Covid para o almoço, Covid para o jantar, Covid para a ceia, Covid para deitar. Tem Covid. Anda sempre com Covid. E o Covid faz parte da vida dele. A máscara, os desinfetantes, as pastilhas elásticas, que é umas pastilhas que ele arranjou na Inglaterra. Isso assim, ele tem Covid para tudo. Não, tu é que estás com o Covid. Nós não estamos a apanhar todos o Covid sem saber. Explica então isso, porque é que estamos todos a apanhar o Covid sem saber. Não faltes sem saberes. Faz favor de explicar, porque estás a meter medo a toda a gente. Então pensas alguma vez que agora vamos todos ter Covid? Tu é que és o homem do Covid. Tens Covid de manhã, à tarde, à noite, à hora do meio-dia e à meia-noite e tudo. É isso mesmo, Cici. Covid ou convite. Isso mesmo. Todos estamos a apanhar o Covid, estamos. Então, é muito triste ver assim no mundo coisas como as que têm havido, não é? No Líbano, principalmente. E na África, lá mais para dentro. É coisas... O que é que eu tenho que ir à rua para pôr o Covid fora? Ou alguma coisa na rua bonita para eu ir ver? Ao menos que seja uma coisa bonita, que era o céu limpo, estrelado e a minha mãe a passear. Estás a dizer que eu nunca saio de casa, não é? Está bem. Olha, tive que ir ao dentista arrancar o meu dente.
E é o dos juízes. Agora estou sem um pouco mais de juízo. A Ana Paula diz que deseja que todas as coisas se alinham positivamente. Eu também. Júlia Marques. Estamos a criar uma imunidade de grupo. Eu acho que vamos a criar o grupo do Covid. Até fazemos uma associação legal e tudo. Grupo do Covid. Que é para apanharmos a imunidade, não é? Pois, vês? Até a Cici diz, por aqui está controlado, temos de fazer atenção. Obrigado, ainda bem. Então controle lá, não ande lá muito por coisa. Muita gente já teve e nem sabe, é verdade. Muita gente já teve e nem sabe. E há muitos que têm e não sabem que têm e pegam aos outros. Filipe Quetes. Permaneça junto de todos nós e aqueles que também precisam, neste momento, de oração privilegiada. Vês? O Filipe diz que há pessoas que precisam. Se quisesse eu arrancava o dente, ainda gostava de... Se fosses tu a arrancá-lo, nem ias arrancá-lo. Gritavas por tudo quanto é sítio. Ao menos eu fiz um escândalo e acabou-se. Só tenho que ver, porque não posso deitar sem. Agora. Angelita Barreiro, boa noite. Então, estava aqui a pensar no que o Filipe disse. Se era antigamente, Pedro, que se arrancava assim os dentes, que eu tenho aqui falta de dois, que arranquei com um alicate, mas não era da tua mala, da tua ferramenta, era o alicate do dentista, que não era igual ao de agora. Pois, mas esqueci-me de guardar o dente. Podia ser que me trouxesse sorte, depois fazia uma coisa e pendurava aqui meu dente do juízo. Mas ele também estava tão estragadinho. Está aí metade de Espanha, Filipe Andreia. Na Figueira da Foz, metade. Que é o Marco Moraes, que precisa de ajuda, Pedro. Que é para a gente o ajudar. Está aí metade de Espanha na Figueira da Foz. Ai, que engraçado. Espero bem que não tenham trazido o Covid por aí. Mas eles também não têm a culpa. Se eles não souberem, não têm a culpa. Então, muitos espanhóis. Já aqui na Figueira não sei que vai dar. Metade de Espanha está aqui. O Porto também. O Porto também tem metade de Espanha. É isso ou não é? É. O que é importante mesmo assim é que nós tenhamos todos algum juízico para não nos acontecer nada, porque já estou a ver que isto nós temos que nos preocupar connosco próprios. Não podemos de forma alguma sermos fanáticos e andarmos em pânico, mas temos que realmente fazer sempre muito cuidado, termos muito cuidado mesmo. Assim, e Ernesto, chegaste bem? Tens o Covid ou não? Já não tens outra vez ou já tens? És como o Pedro. Pedro também tem muitos Covis, tu também. Então, o que importa é nós tomarmos atenção, porque nenhum de nós está livre. Está livre. Quem é que acha que o sábado é o dia do Senhor? O teu, lá, a pessoa que tu coisa, não, o sábado não é o dia do Senhor, o dia do Senhor é todos os dias. Hoje é o dia do Senhor Pedro. Prontos. Amanhã é o dia, também é o dia meu. Não há dia do Senhor. Implantou-se um dia do Senhor, mas isso são algumas seitas que antigamente era normal, há 2000 anos atrás, não é? Que o sábado fosse, não houvesse domingo, o domingo havia, mas eles descansavam ao sábado. Mas como nós descansamos ao domingo, não podemos ter o dia do Senhor no sábado, é no domingo. Antigamente descansava-se ao sábado, não se descansava ao domingo, a semana começava ao domingo.
Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado descansava-te. Começava-se no domingo. Agora descansa só sábado e ao domingo, para muitos, e começa na segunda-feira. Mas antigamente a segunda-feira é quando se começava. E então o que acontece é que temos que ter em atenção, temos que ter mesmo em atenção e fazer atenção para o facto de muitos de nós mesmo, conseguirmos não estarmos tão preocupados se isto vai acabar amanhã ou hoje, ou se já está mais calmo. Quem não acreditar vai para o inferno. No inferno andamos todos nós. O Pedro hoje está atiçado. Diz ele, está bem. Ele diz isso, mas é mentira, porque não existe o inferno, só existe campos. Campos magnéticos, que são menos bonitos, menos bons, onde as pessoas são mais mazinhas. Mas elas também são más aqui. Portanto, é natural elas irem para esses campos magnéticos, para esses mundos paralelos, onde eles realmente... Olha, pronto, o teu amigo um dia chega a esse mundo paralelo, onde ao sábado é dia do Senhor. Pois ele ao sábado tem que conversar com o Senhor dele se quer realmente fazer a continuidade da vida ou não. Até porque essas pessoas muitas vezes pensam que a vida acaba. Que a vida vai acabar, não é? Mas que não há nada para além da vida. Falam muito no Senhor, falam muito na sua própria espiritualidade, essas pessoas, mas elas, muitas delas, se lhes perguntarmos seriamente, elas acham que a morte acaba e que o mais que elas podem achar é que um dia, pois nós ressurgimos dos mortos. Mas alguns de nós demos o coração, outros demos os rins, outros demos os olhos, outros fomos todos para baixo da terra e outros somos cremados, pois nós estarmos a vir outra vez, uns vêm coxos, outros vêm cegos, outros vêm mudos, outros vêm... É o pânico geral, que é o dia do julgamento. Portanto, e isso é que é o pânico geral. Quem não acreditar vai para o inferno e por isso nós vamos todos para o inferno. Está bem. Eu acredito que o sábado, domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado, domingo, segunda, terça, a quarta, a quinta, sexta, sábado. E tu fizeste o teste, Holanda? Veio da América com gripe. Não sei se foi Covid ou não, mas também não adiantaria fazer teste, pois a imunidade é muito difícil de se ter. O Marco Moraes está a ouvir. Está bem, então diz aí ele que um dia... Olha, agora a Marta Lisboa diz para ele, Pedro Alves, vai, mas é partilhar o direito. Diz ao Marcos Moraes que um dia, que ele já está no inferno, e num dia ele vai estar num inferno pior, porque se não acreditarmos, não é o dia do Senhor, prontos. Angelina Barreiro, boa noite também. Hoje estamos aqui na discussão se o sábado é o dia do Senhor ou não. Vejam lá se vocês se entendem. Porque o Marco Moraes está a dizer que o sábado é o dia do Senhor. António Sérgio, olá, boa noite, tudo bom para ti. Então, nós poderíamos ser mais construtivos no sentido de não só pormos as coisas nas mãos do Senhor. Ele diz que não se pode comer carne de porco. O homem desde sempre... Essa história é agora nos tempos modernos. O homem desde sempre... O homem é carnívoro por natureza. Há animais que são herbívoros. Mas o homem é um animal carnívoro. Desde sempre o homem comeu carne. Desde sempre o homem teve que ir à caça para se alimentar. Esta coisa que as pessoas querem pôr, está bem, queiram, façam o que quiserem. Os animais, há animais que são criados de propositado. Pronto, creio que quem estiver na Índia nunca vai comer vaca porque a vaca lá é sagrada. Pronto, puseram aquele animal sagrado, mas aquilo faz parte da cultura. Cá as vacas não são sagradas, são para se comer, e os porcos são para se comer. Agora, se tu me disseres que antigamente é adventista do sétimo dia, então, mas os adventistas do sétimo dia também podem comer carne. Isso é um verdadeiro disparate, porque o homem por natureza é carnívoro. Evidentemente
Jesus Cristo transformou a água em vinho, mas não disse para beber em vinho desmesuradamente. Evidentemente que o vinho vai fazer as pessoas bêbadas e vai fazer as pessoas tontas e vai fazer com que as pessoas estraguem as suas vidas, as suas famílias. Assim. O erro está na quantidade. Agora, evidentemente que as pessoas que não comem carne porque pensam que a carne lhes provoca doenças, evidentemente que não estão erradas todos, porque os animais não são alimentados como antigamente. Os animais são alimentados artificialmente e daí pode vir determinadas doenças para o nosso corpo. Mas agora, também aqueles que são veganos, que de um dia para o outro deixam de comer carne para ser vegan, não quer dizer que eles podem ser mais saudáveis no tempo, porque é no tempo da desintoxicação em que fazem uma mudança de alimentação. Mas a partir de determinada altura, eles podem vir a ser muito menos saudáveis. Há muita gente vegan que, passado uns anos, tem as doenças que os outros tiverem. Que os outros têm. Agora, que se deve, há pessoas que comem, é orando por ele, portanto, para ver se ele coisa. Se há pessoas que comem carne desmesuradamente, e é o presunto, e é os enchidos, e é isto, e é aquilo, e é aquilo outro, e é aquilo outro, e não comem outra coisa, evidentemente que essas pessoas acabam por adoecer porque, coitadinho do porco, o que é? O porco e a porca é o porco e a porca. Os animais são animais, as pessoas são pessoas. E o homem, por natureza e desde o princípio da sua existência, é carnívoro. Tanto que ia caçar. E os próprios animais, há animais que são carnívoros, tantos que eles caçam entre si e matam-se para se comer e para dar de comer às suas crias. Nós temos que ter senso. Está bem, se uma pessoa não quer, se não quer comer carne de porco, ou de vaca, ou outra carne, está no seu direito. Mas não pode propagar isso como uma fé, como uma crença, como uma imposição. Eu também não como carne às vezes. Poucas vezes como carne. Não como carne, pronto, como outras coisas, como carne branca, diz assim. Mas é porque não é por causa dos animais. É porque eu também tenho a Bíblia no telemóvel e não vou levar aquilo à letra. Até porque a Bíblia dos Adventistas é um bocadinho diferente da Bíblia dos Católicos. Eles têm uma coisa muito gira. Antigamente tinham, agora não sei. Eles comem um bocadinho de pão e bebem coisa na hora lá das consagrações deles. Prontos, e isso acho bem. Agora, porque simboliza mais, prontos, a última ceia. Mas agora, essa coisa que as pessoas têm, pronto, está bem. O meu ex era leitão, agora já é porco. Pronto, está bem. Isto é que é aqui uma conversa, já não se pode comer carne. Uns comem, uns não comem, outros comem. Olha, não sei. Pronto. Também é verdade, e não deixa de ser menos verdade, que os adultos não deveriam, se querem beber, bebem à vontade, mas não deveriam beber leite. Porque não há nenhum animal adulto que beba leite. Nenhum. Então, nós, como animais racionais, também não devemos beber leite. Era agir para as vacas leiteiras. Só as crianças é que devem beber leite. Era para as vacas leiteiras. Coitadinhas dos homens que tinham as vacas leiteiras. A diferença entre um veneno e um remédio, existe só uma diferença única. É a dose. Eu posso tomar um veneno, mas tomar numa dose reduzida não me mata. Eu posso tomar um remédio, mas tomar numa dose excessiva mata-me. Assim como o veneno se tomar na dose certa, não é? A diferença entre o veneno e um remédio que cura é a dose, mais nada. Agora cabe a cada um saber qual é a dose, qual é a dose que realmente, mas ele pode falar à vontade, não tem que ter vergonha. Quem tem vergonha compra um cão.
ou pede um cão a alguém. Agora, a dose é muito importante. E às vezes os exageros que todos nós cometemos na nossa alimentação é que, de verdade, ir todos os dias ao McDonald's comer, ou comer, ou comer a comida plástica toda uma vida, durante 10 ou 15 anos, ai, de certeza que a pessoa vai contrair o cancro e vai morrer. Agora, tem que se ir ao McDonald's, sim senhor, de vez em quando, mas tem que se fazer uma boa sopa, a sopa das nossas avós, e a sopa, fazer uma boa sopa é sempre bom e comer a coisa. Mas a Sheila está aqui a dizer, e tem toda a razão, também quase todos os legumes que se vendem têm toxicidade, muitos químicos que lhes colocam. E depois ela diz, leite de vaca é para as vacas bebés. Vês? Ela diz isso. Depois já há aqui alguém que diz, eu não bebo leite de vaca. Eu não bebo leite. Agora também existe o de soja. Aqui as pessoas ajudam e apoiam-te. Aonde? Onde é que as pessoas me ajudam? Queres que eu vá para onde? A Maria Ramalho diz que a partir dos 3 anos não devíamos beber leite. Não digo dos 3, mas pelo menos dos até aos 10 pode-se beber 10, ou a partir daí não. O meu primo está a picar-me. Deixa lá, Marco Moraes. Eu já conheço o teu primo, ele é mesmo assim. Ele pica-te. E tu deixas ele picar-te e pica-lo a ele também. Eu não bebo leite, simplesmente não gosta do leite, sim. Então seja bem-vindo, Marco Moraes. O teu primo está-te a picar. Então temos que também picar o teu primo. Tem cuidado, estás ao pé dele porque ele está com o Covid. Vê, já estamos a picar. Na minha terra diz-se, o ditado é, quem tem vergonha anda magro. Agora estão a falar de vacas. Deixa-te dessas intenções, Marcos Moraes. De vacas, animais. Uma boa noite para ti também, Edith. Então, o que nós temos que fazer é não entrarmos... Aí ela acha que o Papa é o anticristo. Nunca existiu nenhum anticristo. O anticristo é uma coisa criada, é uma filosofia criada de forma a que vem uma pessoa que é contrária a Cristo e faz passar por Cristo, mas é para fazer toda a maldade. Mas nós já estamos tantos anticristos que o Papa não precisa de ser o anticristo. Olha, pá, temos o anticristo, assim, o Trump é um anticristo, o Bolsonaro é anticristo, aqueles que controlam o Líbano são anticristos, para não falar assim, por exemplo, os alemães são anticristos, pelo menos os que governam são anticristos, aqueles que são mais ligados à destruição, e há portugueses que são anticristos, como por exemplo aqueles partidos que se fazem muito bonzinhos e depois carregam-nos de impostos assim, também são anticristos, e eu também... E, sim, um leite de aveia, arroz ou de soja é bom. Pronto, os médicos dizem que é a partir dos 3 anos, mas eles às vezes dizem uma coisa hoje, amanhã dizem outra, conforme a ciência vai avançando. Vocês vão reparar que a ciência não é estática. Não é estática. Porque a ciência disse que muitas coisas eram boas em determinadas alturas e agora nós sabemos muito bem, porque a ciência também veio dizer que não eram tão boas. A ciência muitas vezes não concorda com determinadas coisas e passado anos vai concordar porque faz as experiências e afinal dizem que aquilo não era bem assim. Portanto, a ciência é uma coisa que está em permanente descoberta e evolução. Não tem que ser, não é a ciência exata, mesmo a matemática está. Então tem que dar o dízimo à igreja, se ele é adventista. Portanto, todos aqueles que vão contra os ensinamentos de Cristo são anticristos. Então, mas o Buda também é bom. Então,
Está bem, Buda não o Cristo foi beber ao Buda, não, logo não pode, o Buda não pode ir contra ao anticristo. Mas há muitas pessoas boas, Marco Moraes, não, podem não seguir os ensinamentos de Jesus, ou seja, podem não pertencer a seguir mesmo os ensinamentos de Jesus, mas podem ser boas pessoas, podem ser pessoas amorosas, pessoas afetivas, pessoas que ajudam os outros, que se preocupam com os outros, que não se preocupam só com o seu grupinho, são mais abrangentes na sociedade, que respeitam os outros. Tudo isso é onde Deus existe, nessas atitudes. É onde Deus existe. E Cristo, não, Cristo, para já, é um ser foi um ser espiritual. Cristo foi um mentor espiritual de Jesus. E as pessoas puseram Jesus Cristo, porque aí existem duas pessoas distintas: o Jesus, que veio à Terra, e o Cristo, que ficou como seu mentor espiritual. E Jesus Cristo nunca é o filho predileto de Deus, porque Deus não tem filhos prediletos. Jesus Cristo fez várias reencarnações depois, antes de ser Jesus, e depois fez várias reencarnações depois de ser Jesus. Agora não faz, porque não precisa, já evoluiu, está tudo muito bem. Agora, é verdade que as pessoas, sim, têm um livre-arbítrio de ficarem ali, mas as pessoas estão numa aprendizagem constante. Hoje uma pessoa pode não acreditar em nada. Através dos acontecimentos da própria vida e em que se vê envolvido, a pessoa começa a acreditar, começa por acreditar nela própria e começa por acreditar no sobrenatural, por exemplo, porque foi isso que lhe aconteceu. Uma coisa é os nossos pais nos terem educado, por exemplo, na religião católica, no Jeová, no Adventista, nos Meninos de Deus, no Reino de Deus. Uma coisa é nós quando somos crianças. Por isso é que eu não sou a favor de nenhuma religião, nem da religião católica, de batizarem e de pôr os garotos na catequese a aprender. A partir dos 18 anos, cada um faz o que entende. O que os pais têm que fazer é dar a moralidade, ou seja, as leis morais. Porque dentro das leis morais também estão as leis espirituais e estão as leis de Jesus. Portanto, logo, se dermos a moralidade, ensinarmos as crianças a moralidade, o respeito, o amor, o saber se meter no lugar do outro, o perdoar, o compreender, o aceitar, o combater um rancor, não ser invejoso, todas essas coisas, então, se acontecer. Um Marcos Moraes, ninguém alguma vez me obrigou a dar o dízimo, nem obrigam na Igreja Católica. Mas olha que no Reino de Deus obrigam. Na tua religião não, mas no Reino de Deus e noutras religiões obrigam. Portanto, se não te obrigaram, pronto, mas tu dá-lo, não é? Então, tu dizes que se eu não seguir exatamente o que está na Bíblia, vou para o inferno, mas o inferno não existe. Prontos. Agora, ultimamente não tens dado. Mas quando dás-o com muito gosto. Acho muito bem. Então, tens que saber também que a igreja que frequentas tem, tem as suas despesas, por isso deves dar. E tem o pastor até pode casar. Até concordo mais com essas igrejas do que propriamente com a Igreja Católica, porque eles podem se casar e ter filhos, isso assim, e acho muito bem. Pronto. A Zélia Ferreira, não é verdade o quê? O Marco Moraes está. Pode-se estar a falar em leite. Eu conheci, já faleceu, um senhor que foi criado com leite de burra. Estou a falar a sério. Esse senhor ficou com a alcunha do Zé da Burra. E olha que eu ouvi falar, por acaso estás a falar a sério, estás a falar o Zé da Burra, leite de cabra, que é um dos melhores. Também é verdade. E eu, por acaso, ouvi falar nesse. Foi uma médica que me disse a mim mesmo. É verdade, mas eu, por acaso, eu conheci um Zé da Burra porque ele bebeu o leite da burra.
Pois, pois é, mas é assim. Essa problemática vai existir sempre entre nós. Se vocês repararem no Líbano, uma das coisas que acontece, há três religiões distintas que governam o Líbano. E é por isso que eles nunca chegam a uma solução. Nós, sejamos de qual for a nossa igreja e a nossa religião, devemos respeitar os outros, não devemos querer que a nossa igreja seja a melhor. Uma coisa é certa também. A igreja não pode, de forma alguma, dizer e nem pode afirmar a existência nem do céu nem do inferno. A igreja está... algumas religiões e algumas doutrinas estão guiadas pela Bíblia. O Papa Constantino, qualquer coisa, tirou da Bíblia vários livros. Logo, hoje o livro da Bíblia não é o verdadeiro, porque tem vários livros que foram tirados. Além de mais, temos que se lembrar que a Bíblia foi escrita por homens, naquele tempo sabiam ler e escrever, que havia poucos, foi escrita por homens e muitas vezes foi escrita conforme lhes mandavam. Nós temos nas grandes bibliotecas documentos em que existem dois documentos. Os documentos que o rei mandava que se escrevesse sobre a história dele e documentos que documentam a verdade do que se passava naquele reino. E eles não se conduzem uns com os outros. Portanto, existe na Bíblia, o que existe na Bíblia e no Alcorão são livros históricos, sociológicos, psicológicos, são livros arqueológicos, não são livros tão sagrados como as pessoas pensam. O sagrado está em nós. Quanto ao estar escrito na Bíblia que o Espiritismo é coisa do diabo, não pode estar escrito uma coisa que ainda não era definido. Era definido, era o cultivo dos mortos e era definido a adoração dos mortos, que ainda hoje se faz. Porque Jesus disse, deixai os mortos que alguém tratará deles. Não disse que eles se tratavam sozinhos. Pronto. Outra das coisas é que já havia a comunicação com os seres espirituais. O próprio Jesus se enfrentou com esses demónios, aquele chama demónios, mas não eram mais que seres espirituais vingativos, maus, negativos, e ele se confrontou e teve que resolver o problema. Então houve outras pessoas que, ao escreverem cartas, disseram quem fosse por essa linha que se perdia, que não encontrava o reino dos céus. Não é que ia para o inferno, não encontrava o reino dos céus. As pessoas precisam de ver e de perceber que um livro que foi escrito 112 anos ou 113 anos depois de Jesus desaparecer, que não desapareceu, mas pronto, para os homens desapareceu, e deixar a sua igreja, que tem muitas alterações e muitos deles não têm as palavras de Jesus. Então, nós sabemos perfeitamente que a Bíblia é um dos livros mais estudados por todos os historiadores, psicólogos, cientistas, por toda a área da ciência. É o livro mais bem estudado. Podes fazer a questão. Mais bem estudado. E, portanto, nós não podemos dividir a Bíblia, e o que muita gente faz nas seitas é que vão buscar na Bíblia textualmente o que lá está. Mas não nos podemos esquecer que Nicodemos disse, eu não entendo a forma como tu ajas para todos. Disse para Jesus, eu não te consigo entender. E Jesus respondeu-lhe, pois não, para me entenderes terás que voltar ao ventre da tua mãe. E ele disse, mas eu não posso voltar ao ventre da minha mãe, porque minha mãe já se findou. E foi Nicodemos que ajudou Jesus e pediu aos romanos que deixassem tirar Jesus antes do tempo da cruz e levou e foi buscar ervas curativas e aromáticas para tratar o corpo de Jesus. Pronto, isso é um ponto, entendido? Agora,
O que é que acontece? Acontece que muitas pessoas interpretam as coisas. A própria parte da espiritualidade, por isso é que eu sou da espiritualidade e do espiritismo, o próprio Allan Kardec lembrou a todos os que quiseram ouvir e os que querem seguir, que aquilo que ele condensou, porque ele condensou, ele não criou nada, porque tudo já existia, ele condensou, e ele escreve aquela obra, o Livro dos Espíritos, e ele disse sempre para aquela época em que ele viveu, em que ele estava a escrever, aquilo estava mais ou menos certo, mas que aquilo tinha um ponto de viragem. Conforme a evolução que se fazia no planeta Terra, também haveria a evolução da espiritualidade. Portanto, ele não deixou que aquilo ficasse confinado àqueles livros que ele escreveu e àquelas revistas que ele escrevia e àquelas experiências que ele teve. E ele deixou ao homem a mensagem: vocês têm que trabalhar, têm que viver, têm que experienciar, e pode haver algumas destas coisas vão ter que ser alteradas. Na Bíblia acontece o mesmo, existe uma evolução. Agora é triste as pessoas, em nome de Deus, fazerem as maiores barbaridades, como por exemplo, fazerem a barbaridade de quererem governar um país. Jamais alguém que seja católico ou que seja religioso, seja de qualquer religião, de qualquer filosofia, de qualquer doutrina filosófica, jamais alguém deve tomar por governo um país. E o que acontece nos países árabes é que são, embora haja lá os ministros e isso assim, quem manda são os chefes das igrejas. Sendo os chefes das igrejas, nós temos uma doutrina, que é a doutrina comunista, e que foi um bocadito abraçada por Mao Tse-tung de outra forma que ela alterou-a, e Mao Tse-tung já dizia... É ele, é. Mao Tse-tung já dizia que a religião era o ópio do povo. Embora ele não tivesse sido muito correto na sua regência, quando regeu o seu país, não tivesse sido muito correto, não foi muito justo, não, foi incoerente até para com ele próprio, e os russos ainda foram muito mais incoerentes, embora ele tivesse coisas horrivelmente desumanas, ele tinha toda a razão quando dizia que a religião é o ópio do povo. A religião serve para nós encontrarmos os nossos amigos secretos e serve para nós nos encontrarmos a nós próprios. Não serve para governar. E quem usa a religião para governar e para impor ou as doutrinas, ou as filosofias, ou as seitas, são pessoas que não têm caráter. Nós já sabemos que os políticos nunca terão caráter, porque também um partido que aparece como o Partido Comunista, seja ele da China, do Japão, de onde for, da filosofia de marxista, essa filosofia torna-se errada porque não respeita na prática os direitos, a Carta dos Direitos Humanos, dos direitos dos homens e dos direitos das crianças. Eu estou farto de dizer que todas as religiões, ou todas as associações, ou todos os partidos políticos que não tenham como princípio a aceitação e o respeito da Carta e dos direitos do homem e das crianças, não são pessoas que tenham alguma moralidade e não merecem qualquer tipo de respeitabilidade, uma vez que os princípios básicos do humanismo são anulados pelas suas próprias filosofias e por interesse de si próprio. Sejam eles qual for, e venham com que histórias for. Mesmo que apareça uma doutrina política, porque existem as doutrinas políticas, não sei se vocês sabem, mas existe uma doutrina política. Mas no seu estatuto, na sua lei, não tem a defesa dos direitos do homem, dos direitos humanos e das crianças, e do homem, que é o homem e a mulher, e se não lidam
com esses direitos que foram conquistados e assinados por muitos países, se eles não respeitam e não assinam esses direitos, automaticamente eles vão escravizar um povo. Há várias formas de escravizar. Há a forma direta, como fizeram com os escravos que foram à África e acharam que os homens negros eram animais, eram macacos, e agarraram eles, trazeram-nos para a América, para a Europa, para tudo quanto é sítio, e agora temos uma série de problemas e damos-lhe uma série de problemas a eles. Não é? Nós não podemos ir por esses caminhos. E as pessoas só não veem a verdade porque elas não querem ver. Ou porque somos comodistas, ou porque somos egoístas, ou porque só nos interessa a nossa vida. Estamos nos lixando para a sociedade, estamos nos lixando tanto que às vezes eu ouço muita gente a dizer assim: eu faço tudo o que quero, ou fazem como eu quero, ou não fazem como eu quero. Ou é como eu quero, ou se não é como eu quero, eu mato todos. Eu empurro todos. Não, 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 não. Nós vivemos em sociedade, somos seres humanos e, como tal, nós temos que respeitar a moralidade da Terra. Em primeiro lugar, porque estamos na Terra. Em segundo lugar, então respeitamos as leis morais espirituais. E as leis morais espirituais são muito idênticas às leis morais humanísticas ou da Terra, do cidadão. Portanto, a partir do momento que alguém vai renegar outro seu semelhante por qualquer coisa, até às vezes por coisas vulgares, por coisas que não têm interesse nenhum, não pode ser um bom líder. Será sempre um líder autocrático, será um líder manipulador, será sempre um mau líder. E quando nós temos maus líderes a governar os países, esses países têm a tendência a não crescer, o povo tem a tendência a não desenvolver-se, não há liberdade de pensamento, embora hoje também não haja muita liberdade de pensamento, não há liberdade de pensamento, não podemos pôr em prática. Não há liberdade de expressão, não há liberdade de escrita e parece que se corrige tudo. Porque uns não querem que os outros se pronunciem. Quando passamos a essa fase, evidentemente que esse país nunca chegará longe na sua evolução. É por isso que existem países muito pobres. E se vocês olharem para os países muito pobres, têm líderes ditadores, têm maus líderes, líderes que só lideram no sentido que a sua liderança é imposta, não é conquistada. E isto tanto faz o ser líder religioso como ser líder espiritual, como ser líder de uma facção política qualquer que haja num país. E ponto final, parágrafo. Ou as pessoas começam-se a olhar a si próprias e a começar a tratar e a conviver como seres humanos que são, ou se não querem e se julgam umas mais que as outras e que estão acima das outras, porque ninguém sabe quem tem mais conhecimento, ninguém pode dizer. Eu não posso dizer que o professor, doutor, não sei quantos, tem mais conhecimento que eu, ou que eu tenho mais conhecimento que ele. Ele tem o seu conhecimento na sua área, eu tenho o meu conhecimento na minha área. Ele tem que ter a humildade de baixar até a mim e eu tenho que ter a humildade de o ouvir. Mas temos que ter ambos a humildade de aceitar o nosso conhecimento para para cruzarmos o nosso conhecimento e nos tornarmos mais evoluídos, chegarmos mais longe. Isso chama-se a evolução material, que ao mesmo tempo está muito ligada com a evolução espiritual. E é isso que neste momento o mundo está um pouco parado, porque não está a dar esse passo. E aí, como não está a dar esse passo, acontece que cada um está no seu casulo. E cada um estando no seu casulo, não se estão a ajudar uns aos outros. Porque quem quer viver sozinho, quem quer fazer tudo o que quer, vai viver para um monte. Mas ao viver nesse monte, e a Sheila tem essa experiência, vai ter que respeitar a natureza que existe nesse monte. Desde a água, à terra,
a tudo o que existe nesse monte. E ao ter que respeitar, não vai fazer o que quer lhe apetece. Muito menos em sociedade alguém poderá se dar ao luxo de dizer eu faço o que quer e bem me apetece, ou aceitam-me como eu sou, ou se não me aceitam, estão contra mim, eu faço aquilo que quer e lhe apetece. É por isso que eu não estou a acreditar que tu estás a dizer isso. Isso hoje já não existe. Já existiu, agora já não existe. Oh, Pedro, desculpa. Eu gostava que as mulheres todas desaparecessem para ver como é que os homens reagiam. Então o que é que era submisso? Eram os homens uns aos outros, claro, estou mesmo a ver a cena. Os mais frágeis tinham que levar com os mais fortes. Uma tristeza, uma tristeza. Ser-se homem ou mulher não tem diferença nenhuma. Tem só a ver com uma coisa muito interessante. A mulher recebe a semente do homem e é a mulher que gera e faz com que essa semente se envolva para dar outro corpo, outra pessoa. Portanto, merece do homem um maior respeito. Nem se deve dizer tantos disparates e fazer como fazem respeitos à mulher. Como a mulher também deve respeitar o homem, no sentido de que o homem também, de alguma forma, contribui para o bom andamento do lar e da criação dos filhos. Há alguns que não contribuem, mas há exceções, existem sempre. Mas por isso existem leis que fazem com que as pessoas cumprem os seus deveres. Antigamente, a lei do casamento tinha uma coisa muito gira, que muitas mulheres não souberam quando casaram. É que fazia das mulheres realmente seres inferiores, o contrato do casamento. Por trás do contrato do casamento havia muitas leis, como por exemplo a mulher era obrigada a ter relações sexuais com o homem, se não tivesse relações sexuais durante o mês o homem podia pedir o divórcio, portanto privilegiava muito o homem e amesquinhava a mulher. Até que houve mulheres depois, quando se tornaram advogadas, perceberam que por trás dessa lei havia essas coisas todas e elas próprias fizeram a luta para que não houvesse. Para que não houvesse. Então, o que acontece? E eu acho que homens e mulheres têm que se começar a dar e a entender e a perceber que cada um tem o seu papel e cada um se tem que respeitar um ao outro, porque um dá alguma coisa ao outro. Eles completam-se, eles unem-se na criação e na criação e no facto criativo, que é fazerem um bebê, fazerem um corpo para um bebê poder vir à Terra e nascer. E eu acho que não se deve, de forma alguma, em pleno século XXI, não se deve, de forma alguma, pôr esses conceitos em funcionamento, em funcionamento esses conceitos. Esses conceitos são muito atrasados, são de pessoas atrasadas, são de pessoas mesmo ignorantes, mesmo pessoas com alguma estupidez. Porque homem e mulher completam-se. Evidentemente que um tem um conhecimento e o outro tem outro conhecimento. E é esse complementar, quando eles se amam, se gostam, se unem até pelo prazer e pelo amor, quando eles se completam, é algo de criar, é algo para criar. Porque sendo assim, Maria, a mãe de Jesus, teve que o ter. Está bem, a Igreja diz que é pelo Divino Espírito Santo, mas não foi nada, teve que ter, pronto. Então, todas as mulheres e todos os homens são têm deveres e direitos e só têm que cumprir esses deveres e esses direitos e ninguém tem que subjugar ninguém. Porque vocês falam muito das mulheres, mas há muitas mulheres também que exploram os homens. Exploram desalmadamente, até os levam à ruína. Portanto, se nós formos analisar bem, nós vamos ver que hoje em dia não vale a pena matar uma mulher só porque ela deixou de gostar ou deixou de amar. Nem vale a pena matar um homem só porque ele deixou de gostar e de amar. Tem de haver um entendimento entre as pessoas, entendimento de respeito.
Porque esta questão da violência doméstica ter explodido assim, ninguém tem moralidade nenhuma para falar, senão os mais novos. Porque os mais velhos também usaram muito a violência doméstica no tempo deles. E eu não posso ser, se não quer ser lobo, não lhe visto a pele. E aí é que está a graça. É analisar. E é por isso que às vezes nós vamos ao passado e analisamos aquilo que se passava e fazemos o seguinte. Nós vimos que há hoje coisas que não se podem de maneira nenhuma fazer. E é irritante ver determinados homens, até juízes, até advogados defenderem essas causas. Determinados homens a defenderem determinadas causas que não têm jeiteira nenhuma devido ao conhecimento e à abrangência que cada um de nós já tem sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que se passa, sobre o conhecimento. E isso só faz de nós pessoas estúpidas. Nem nos faz bem homens, faz-nos mais macacos. E nós temos que decidir se queremos realmente ser macacos ou se queremos ser homens, ou se vamos deixar o macaco tomar o nosso lugar. E com estas pantominices todas que as pessoas estão fazendo em todos os países, o que me dá a impressão é que nós ainda vamos passar à classe de macacos e os macacos vão passar à classe de humanos. Porque todas as ações têm uma consequência. E essa consequência é gravosa. E não é desculpável para uma pessoa que seja realmente uma pessoa culta, com determinado tipo de conhecimentos, com determinado tipo, pelo menos diz-se, de status, que tenha comportamentos tão horrorosos e tão que não são aceitáveis. E aquelas pessoas que às vezes fazem análise e que estão na televisão a fazer análise, às vezes eu olho para elas e vi que elas fizeram no passado, há 20 anos atrás, o mesmo que determinadas pessoas fazem hoje. Essas pessoas não têm moralidade. Quem é que tem moralidade? Foi uma pessoa que desde que nasceu teve sempre a noção que homem e mulher era igual, apenas se completavam, têm papéis diferentes na sociedade e na própria vida. Até o cérebro deles são diferentes. Quer querem, quer não, há uma pequena diferença nos cérebros. Se isso existe é por alguma razão, mas não quer dizer que a mulher seja obrigada a fazer tudo o que o homem quer, nem quer dizer que a mulher tenha que ganhar a vida vendendo o seu corpo, como muitos homens fazem, para sustentar a sua família. Porque os homens não podem aproveitar, nem as mulheres, a fraqueza uns dos outros. E o mal todo é que as pessoas dizem e falam, mas muitas daqueles líderes, religiosos e políticos, muitos daqueles que lideram também as televisões, são pessoas que vivem à custa da fragilidade alheia. E isso tem que acabar. Porque só acabando isso é que não há mais Covid-19. Porque o Covid-19, nós estamos em plena guerra biológica e ninguém se convence que estamos numa guerra biológica. E esta guerra biológica foi iniciada por alguém. Compete aos outros países dizer não, foi iniciada, agora tem que ser resolvida. E compete aos outros países que levaram os da Segunda Guerra Mundial a tribunal, levam agora aqueles que provocaram esta guerra biológica a tribunal. Ponto, parágrafo. E não vamos tapar o sol com uma peneira, porque quem está a sofrer é o povo, é as pessoas mais frágeis. Não são as pessoas que têm tudo para se defender. Embora eu gostaria muito que começasse a acontecer que o vírus atacasse todas essas pessoas. Porque ao atacar essas pessoas estava eu muito bem, porque elas assim trabalhavam mais arduamente, investiam mais na saúde para saber como nos livrarmos disto de uma vez por todas. Essa é a grande realidade. Eu agora vou ler aqui uma coisa, porque o Pedro está a atiçar o primo. O Pedro acha que o facto da mulher ser submissa ao homem significa que haja desrespeito ou abuso. Mas se ambos respeitarem a Deus, conseguem entender que submissão não é sinónimo de ditadura ou... O quê? Ou desrespeito. Estás a ver, Pedro? E o Pedro pergunta, Marco Moraes, então o que é submissão? O Marco Moraes não respondeu.
Pronto, nem o Pedro está certo, nem o Marco está certo. Porque mesmo respeitando a Deus, não é? Nunca poderás dizer que a mulher tem que ser submissa ao homem, ou que o sexo feminino tem que ser submisso ao sexo masculino. Porque uma das grandes apóstolas, se é assim que lhes chamam, pronto, uma das grandes seguidoras foi a mulher de Jesus, que até por acaso teve uma filha dele. Porque vocês estão todos convencidos que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ele não morreu na cruz, ele apenas se retirou da vida religiosa, uma vez para ele não ser novamente coisa. Santa Maria Madalena foi a mulher, foi a primeira discípula de Jesus e foi a que seguiu Jesus. E a própria mãe de Jesus foi uma grande discípula dele. Para já, Jesus era rodeado de muitas discípulas. E depois é que ele foi buscar 12 discípulos para o seguirem, mas não abdicando das suas discípulas, que era para fazer o equilíbrio. E muita gente não entende isto. Pois claro que cada um deles tinha... É verdade, Lúcia Maria dos Santos Maria, é verdade. Estou a ficar um bocadinho sem paciência para estar a ver este diálogo do Pedro, diz ao Marco, é sem sombra de dúvida uma conversa mesmo partidária de conceito religioso. É verdade, é o que eles estão a fazer. É um entendimento em concordância, é engraçado, mas é o que eles estão a fazer. Eles estão a fazer, estão a discutir religião e estão a discutir também comportamentos que acabam por ser cidadania. É um entendimento, ele depois diz o que é o conceito de, já me esqueceu, de submissão. Bem, eu não posso concordar contigo, Marcos, porque mesmo assim estás a pôr a mulher submissa, estás a pôr a mulher a querer concordar contigo e não podes pôr. Então, hoje apetece-te fazer amor, chegas ao pé da tua mulher, ou então têm dias marcados, porque geralmente nessas doutrinas e nessas seitas há dias marcados para se fazer amor. Chega ao pé da tua mulher e diz assim: eu hoje quero fazer amor contigo, e isto é para eu não ser mal educado, por isso és obrigado a fazer amor comigo. Ou então seduz-la, mesmo ela sem vontade, para fazer amor contigo. Ela está a ser submissa. Acho que a tua atitude está muito, muito, muito incorreta. Muitíssimo incorreta. Nem sequer neste século se põe isso. Se tu queres fazer amor com ela, conversas com ela, se ela tiver com disposição de fazer amor, faz amor com ela. Mas faz amor, não satisfazes-te a ti e deixas ela por satisfazer. Ou então pedes ao vizinho para ir satisfazer. Não, 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 não. Quando se faz amor com uma mulher, o prazer que se tem que se transmitir esse prazer e tem que fazer com que essa mulher tenha o mesmo prazer. Se não consegue de uma maneira, tem que conseguir de outra. Se não consegue, se tu não consegues fazer isso, então pedes ao teu vizinho que vá fazer e não vais ficar zangado. Ok? Porque às vezes as pessoas esquecem-se dessas coisas. É engraçado às vezes como vocês discutem as coisas, mas toda a gente é de Deus, não há hipótese, por mais lugares que haja, vamos ver se nos entendemos. Por mais lugares que haja, que se faça orações, que se faça coisas, toda a gente é de Deus. Porque sabes porquê? Porque todos somos filhos de Deus, somos irmãos de Deus, se quiserem. Somos parte integrante de Deus. Deus sem nós não existe e nós sem Deus não existimos. E essa é a grande história. E as pessoas que usam de usar todos os artimanhos, todas as artimanhas, todos os artifícios, as pessoas têm que se convencer. A maldade está nelas, não está fora delas. A bondade está nelas, não está fora delas. E quando elas procuram a maldade fora delas, é sinal que não têm força, não têm coragem e não se querem responsabilizar pelos seus atos. Mas a verdade é que a maldade está nelas e
mesmo que elas utilizem outras pessoas para fazerem essa maldade, são elas as principais responsáveis. Como a bondade. Alguém pode chegar ao pé de ti e dizer-te assim: olha, quer que dês este dinheiro, ou quer que faças este ato positivo àquele lugar, mas não quer que saibam que sou eu. Então, dão-te as coisas para as mãos e dizem para fazer. O mérito não é teu, o mérito é da pessoa que quer. Só que a pessoa não quer que se veja que é ela. Como acontece isso a muitas pessoas, acontece também para o mal. Vais tu e fazes. E não dizes que sou eu que quero que esse mal aconteça. Pronto. Agora, Deus e o diabo é a nossa própria existência. Nós é que somos deuses e diabos. Não, o que está para além de nós é apenas a espiritualidade. São seres que passaram por esta terra, são seres que viveram as mesmas experiências, que tiveram os mesmos desentendimentos e que tiveram os mesmos entendimentos, que vieram para amadurecer, para crescer, para ter novas experiências, para resolver problemas, para resolver os seus próprios problemas e para criar situações para que outros seres possam vir à Terra e tenham uma melhor vida que muitos de nós tivemos e tenham uma maior cultura que muitos de nós tivemos. Agora, o resto é só um acréscimo da nossa vida. Agora, se nós não nos preocuparmos connosco próprios, com a nossa evolução material, com a nossa abundância, com a nossa saúde, com o nosso entendimento da própria vida, se não às vezes, se não, por vezes não darmos uma chance às coisas que estão a decorrer na nossa vida, se nós por vezes não fazemos isso, claro que nós não estamos a evoluir. Agora, se nós começamos a fazer isso, automaticamente nós transmitimos, por menos, uma energia. Pode nem transmitirmos palavras numas, estamos em silêncio, mas transmitimos uma energia. Transmitimos algo que se chama a compreensão, a compaixão, o amor. Quer dizer que reduzimos em nós aquele ato de raiva, de rancor, de estarmos a pensar mal, de pensarmos que foi aquela pessoa que nos fez mal, de pensarmos que aquela é que prejudicou-nos, aquela é que fez isto, aquela é que fez aquilo outro. Não. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias atitudes, pela nossa forma como vivemos a vida. E temos que saber respeitar quem nos rodeia. Se quisermos ser respeitados, temos que saber respeitar quem nos rodeia. Agora, se nos dá para andar a viver desalmadamente, sem ter consideração e respeito pelo nosso semelhante, claro, criamos o caos na sociedade. Isso é normal. Isso não tem nada a ver com Deus, nem com o diabo, tem a ver connosco próprios, com a nossa personalidade, com às vezes nós não queremos dar um passo mais à frente na nossa vida, com às vezes nós não queremos nos descobrir, como às vezes não queremos resolver um problema mental que nós temos, psíquico, estar-nos sempre a cantar a nossa cabeça, só estamos a ver aquilo, aquelas imagens, aqueles acontecimentos que se deram, que já não interessam nada. E nós não resolvermos isso, não é Deus nem o diabo que vem resolver. Pode haver acontecimentos na vida que vão ativar mais a violência ou mais o amor. De resto, Deus é um papel secundário, não é o primário. O primário somos cada um de nós, sou eu, és tu, é ele, somos nós, sois vós e sois ele. Esse é o processo principal, quer da evolução material, quer da evolução espiritual. E o processo secundário é o próprio Deus e tudo o que envolve o próprio Deus e a própria espiritualidade e os próprios seres que passaram pela Terra. Nós, quando estamos na Terra, temos que se lembrar, primeiro temos que tratar da nossa parte humana, desde o nosso trabalho, termos bons trabalhos, desde o nosso ganha-pão, desde das relações que temos com os outros, desde a nossa compreensão pela Terra, desde o nosso respeito. Esse é o nosso papel principal na Terra. É por isso que nos tornamos humanos, porque senão não vamos ocupar um corpo se não é para isso. Ficamos nos mundos paralelos, como muitos ficam, e fazemos lá uma vida.
Não precisamos de vir à Terra. Nós viemos à Terra principalmente para nós experienciarmos novos movimentos, novas sensações, novas emoções, para nos descobrirmos com as experiências que já tivemos de outras alturas que tivemos na Terra, para conseguirmos chegar a essa essência e para conseguirmos nos libertar das amarras, nos libertar daquilo que nos acobrunha, daquilo que nos impede de crescer, daquilo que nos impede de ser seres humanos livres e responsáveis. Responsáveis pelas suas atitudes, responsáveis pelas suas ações, cumpridores dos seus deveres e das suas obrigações, mas também muito exigidos nos seus direitos. Quando nós conseguimos cumprir as nossas obrigações e sabermos viver os nossos direitos exigindo-os, nós estamos certos, estamos com Deus, estamos com o bem, estamos com a positividade e não precisamos de mais nada. Depois saímos da Terra, precisaremos de outras coisas certamente. E é por isso que nós temos uma certa consciência da espiritualidade nas diversas vertentes, que são as diversas religiões, as diversas doutrinas, as diversas seitas. Porque pode-me parecer muito mal uma seita, mas ela tem a sua razão de existência, está no nível. Pode-me parecer muito mal aquela mulher, aquele homem, aquela coisa que fazem, mas não tem que me parecer mal, porque essa pessoa está num nível de determinadas pessoas que essa pessoa pode ajudar porque está no nível delas. Um nível pode ser, por exemplo, o manipular muita gente. O nível de uma pessoa pode ser esse. Então, cabe às pessoas, para não haver submissões, para não haver obrigações, cabe às pessoas serem livres e cabe às pessoas raciocinarem, pensarem, agirem e estarem em conformidade com a própria vida. Não é viver a vida nem andar cá por andar, porque quem anda cá por andar, quem está descontente com a vida, quem não percebe a sua própria vida, quem não sabe ser feliz, a pessoa não anda a fazer nada, anda a consumir dias, até é o que os velhos, é o que nós fazemos aos nossos velhos, infelizmente, pomos nos lares e estamos à espera no dia que recebemos a notícia que elas faleceram, pronto. Nós nós é que temos de saber o que nós entendemos. Nós temos que saber o que queremos. Nós temos que saber qual o nosso caminho. E temos que saber que para termos um caminho melhor também temos que lutar, não nos podemos acomodar. O nosso maior erro nesta terra é acomodar-nos ou estarmos à espera que os outros façam as coisas por nós. Nós temos que mostrar o nosso respeito, mas também temos que mostrar a nossa indignação. Quando por alguma razão, e se tivermos base de argumentação, virmos que as coisas estão mal, temos que dizer que está mal, temos que bater na mesa e dizer está mal por isto, por isto, por isto. É preciso nos entendermos, é da discussão que nasce a luz. Pronto. E agora, o Pedro Alves, coisa com o Marco Moraes. Está bem? Mas foi um prazer, Marco Moraes, que tu estás-te a fazer de Pedro Alves. Foi um prazer, Pedro Alves, saber que tu és o Marco Moraes. E a tua inteligência de querer fazer essas coisas todas assim é gira, é interessante, não é? Embora as outras pessoas disseram logo que não gostavam, mas a gente temos que respeitar. Pronto. E isso deu depois para eu falar de todas essas coisas. Gosto muito de vocês, mas agora vou passar à oração, porque eu estou há 1 hora com vocês e eu fui arrancar um dente e não posso estar aqui a falar de coisas, já passava sem. Portanto, vou fazer a oração para depois terminar o direto. Em primeiro lugar, tenho que me lembrar então daquele irmão que hoje não pôde fazer a sua jornada de oração e nós estamos a fazer também por ele. Por toda a equipa e tenho que me lembrar então, e sem me esquecer, as pessoas do Líbano. E aí vou invocar os Santos Espíritos e o Espírito Santo, que é a maior das forças que existe, para que toque naqueles corações humanos e toque naquelas essências.
e para que de alguma forma toque, de forma que aqueles que se findaram possam encontrar a sua nova vida, possam seguir em paz e deixar a raiva, a revolta e a tormenta, que não levem com eles o sofrimento. Para aqueles que ficam, que possam sentir a vibração mais pura do amor, para que possam refazer o seu país, que já foi tão importante, já foi tão interessante e tão intelectual e tão desenvolvido e deixou-se amesquinhar pela submissão de líderes que não tiveram a consciência da própria espiritualidade que defendem, nem sequer tiveram a crença dessa mesma espiritualidade. Aí eu peço compaixão aos mentores espirituais, aos espíritos guias, aos anjos, aos querubins, aos serafins e até à própria natureza, a todos os deuses e deusas. Peço apenas e solicita compaixão para com aquele povo e para com os povos que estão a ser subjugados. A compaixão para que as energias menos bonitas e menos boas se possam afastar e ser levados para locais mais próprios e não para aqueles locais. A compaixão para que o homem em si desperte e para que o homem em si saiba que tem que se alimentar, tem que matar a sua sede, tem que criar a sua família, tem que amar, tem que sentir o amor, tem que sentir a vibração de toda a materialidade e tem que se sentir como ser espiritual que é. E para que todos os homens que podem, compaixão para eles então fazerem o que têm a fazer em relação a esta guerra biológica, e que esta guerra biológica, em vez de ter uma durabilidade quase que neste momento não é previsível o seu término, que seja realmente, muito brevemente, previsível o seu término e que haja término. Mas que haja também a lição, que é a lição de todo um povo que tem que se mostrar indignado perante aqueles que tiveram a ousadia e a insensatez de espalhar esta guerra a nível mundial, a nível de todos os continentes, e que sabemos que muitas pessoas que sofrem mais são as pessoas pobres ou as pessoas que não têm meios para sobreviver. Na América, na Índia, na África, que é um povo tão sofredor, e foi sempre um povo tão sofredor, na África, e para que realmente as Nações Unidas e todos aqueles que têm poder de decisão, a Organização Mundial de Saúde, se os líderes neste momento não são os mais corretos e os mais coerentes sobre esta pandemia, vós podeis de algum modo, e não é impossível para vós, é mais impossível para nós que para vós podeis de algum modo trocar de líderes e que venham os líderes que estão mais ligados a vós próprios, à própria espiritualidade, resolver estas demandas e estes assuntos. E quem realmente for vítima desta guerra biológica possa ter pelo menos a compaixão dos outros seres humanos e a compaixão de toda, mas toda, sem exceção, de toda a espiritualidade conhecida na Terra. Eu já peço só a espiritualidade que é conhecida na Terra. Isto engloba qualquer religião, qualquer ideologia que envolve qualquer seita, seja o que for, desde que o princípio essencial seja a essência, a essência do amor, que venham todos, venham e abracem e protejam e amparem e nos ajudem a resolver tudo isto, porque cada vez mais se vê seres humanos mais tristes, a desistirem da vida, a não terem motivação nem para trabalhar, a acomodar-se, a ser demasiado submissos.
Estamos numa época de grandes mudanças, mas essas mudanças têm de ser mudanças concretas e objetivas. Não é através, embora seja uma parte através da dor e sofrimento que às vezes nós entendemos a realidade, mas a inteligência e o conhecimento e o livre-arbítrio nos dá a capacidade de nós irmos buscar o melhor de nós próprios sem precisarmos passar pela dor e pelo sofrimento para compreendermos a humanidade e o que está a acontecer com a humanidade e para nos ligarmos mais firmemente à nossa própria essência e à nossa própria espiritualidade. E hoje, nesta jornada de oração, é isto que vos apresento. E como eu, centenas de milhões de pessoas têm estado a apresentar e ainda vão continuar a apresentar. É por isso que nós estamos não parados, mas em movimento, conscientes de que vós, uma vez que estáis mais libertos que nós, porque não tendes um corpo que vos aprisione, podeis fazer algo muito rápido, muito concreto e muito objetivo para que haja o amor em todas as formas a bailar na nossa atmosfera e a nos abraçar. A minha e a nossa gratidão é imensa para vós. A minha e a nossa gratidão é o que podemos dar neste momento. Sabemos que não há trocas, mas sabemos que existe o amor. A força do amor. E é nessa força maravilhosa, nessa força que não é descritível, nessa força que é só sentida, que eu e nós depositamos a nossa esperança, os nossos lamentos, as nossas solicitações e os nossos pedidos e a nossa imensa gratidão. E pronto. Dou por terminado esta 111ª jornada de oração. Agradeço-vos muito, muito a vossa companhia que me fizeram, que é para eu não estar aqui nem me sentir sozinho. Agradeço muito também as vossas trocas, as vossas trocas de impressão, como o Pedro fez e o Marco Moraes. Não importa, importa é que também pense um pouco, porque se vocês lerem bem, entre as frases existem coisas que é bom pensar-se e que é bom se esclarecerem. Não, mas não. Agora vou eu dizer uma coisa. Não brinquem com vocês próprios. Sejam respeitadores de vocês próprios. Não há nada pior do que nós fazermos uma brincadeira. Olá, filha, tu ainda estás aí? Então vê lá se me telefonas. Tenham cuidado com as brincadeiras, porque as brincadeiras dão sempre mau resultado. E nunca se esqueçam, quem brinca com o fogo geralmente queima-se. Por isso, vá, brincar, mas saber onde começa a brincadeira e onde tem que acabar a brincadeira. Bem-aja a todos, uma bênção muito especial e muito fraterna. Gosto muito de vocês todos, sem exceção, porque realmente eu não vou dizer que acredito na espiritualidade. A espiritualidade é emanada e cada um a recebe como entende e cada um a recebe como melhor lhe aprouver.
Eu não é nem acredito, não é acredito. Eu tenho a certeza da continuidade da vida e tenho a certeza, mais do que tenho a certeza dos números que devo jogar para o Euro Milhões me calhar, mas tenho a certeza que a vida continua, que nós temos seres espirituais a olhar para nós e mais. Tenho a certeza que existem outros seres que, não sendo totalmente humanos, mas ainda estando no nível humano mais superior, que eles existem e vão olhando por nós. Bem-aja a todos. Até amanhã é sábado, não faço domingo, tá bem? Bem-aja a todos. Até domingo. Obrigado pela vossa compreensão por estes 2 dias que eu não fiz e muito obrigada pela vossa companhia. Um beijo grande, um grande abraço fraterno, o meu amor para vós, o vosso amor também o espero para este lado. Muito e muito grato para vós e que os vossos lares sejam visitados pelo que de melhor possa haver e segundo as vossas necessidades. É esse o meu desejo.